Olá, pessoal! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre valuation, que é um conteúdo bem importante tanto para quem está há muito tempo no mercado financeiro, quanto para quem está começando a investir. Para quem não me conhece, eu sou a Caritza Moreira e faço parte do time da VG Research. Então não saiam desse vídeo, fiquem ligadinhos que vocês vão aprender os aspectos mais importantes sobre o valuation. É normal vocês se fazerem alguns questionamentos que para vocês podem parecer bem estranhos, né? Mas que é normal no processo de início, né, de investimento. E também para quem já está há algum tempo, né, e não tem a expertise com valuation, né, e acaba terceirizando esse serviço, é importante também que você venha a entender os principais aspectos sobre essa ferramenta. Então você pode se perguntar o que seria um valuation, qual é a sua importância, quando devo utilizar e qual é a base, qual é a filosofia que está por trás desse valuation, dessa temida ferramenta tão utilizada e tão útil no mundo dos investimentos. Então, não necessariamente nessa ordem, nós vamos verificar cada um desses pontos. Então, pessoal, no processo de avaliação de empresas em geral, é o seguinte, fazendo uma análise introdutória com vocês. Todo ativo, ou seja, todo recurso econômico que vai gerar um benefício econômico, tá, futuro, seja ele real ou financeiro, ele tem valor. O que seria esse valor? É uma espécie de preço justo, tá, levando em considerações os fundamentos das empresas que vão divergir daquele preço. A gente adquire um preço, né, mas ele tem um valor por trás. Por exemplo, se eu adquiro um curso da VG Research, tem lá um preço para vocês, que é o valor que vocês, o gasto que vocês têm para adquirir, mas aquele curso ele tem um valor, vai trazer muitos benefícios, conhecimentos, renda para vocês a partir desses conhecimentos adquiridos. Então percebam que o valor é diferente, né, do preço. Então, para um ativo como, por exemplo, as ações, né, as ações da B3, por exemplo, do mercado brasileiro, né, elas têm um valor e a gente precisa descobrir no processo de análise fundamentalista. Vocês que são investidores fundamentalistas, né, e não meros especuladores, ficam de olho no que seria o valor de uma empresa, de uma ação. Então, a chave, pessoal, para investir nesses ativos e gerenciá-los, né, administrá-los com sucesso, não está apenas na compreensão do seu valor final, em vocês visualizarem aí pelo que é disponível pelas empresas no site de RI, aquele valor final que algumas casas de análise ou até bancos financeiros divulgam, né, para aqueles ativos, mas também na fonte desse valor e também compreender como é todo o processo. Como a empresa gera fluxo de caixa, como é o seu crescimento, como está o seu histórico, suas perspectivas futuras, endividamento, dentre tantos outros aspectos que precisam serem analisados, tá? Então, os detalhes, pessoal, de uma avaliação em geral de um ativo, neste caso das ações, elas variam de caso para caso. Por quê? Porque toda empresa, ela tem suas especificidades. Por mais que uma empresa pertença ao mesmo setor que outra, mas ela tem as suas peculiaridades. A forma de vender o seu produto, de chegar até o cliente, de reduzir os seus custos, de fabricar. Então, por isso que vai variando caso a caso e tudo isso precisa ser levado em consideração no momento de avaliar uma empresa. E detalhe, alguns ativos eles são mais fáceis de avaliar do que outros. Então, se você estiver avaliando uma empresa e o seu colega outro e ele falar para você que é mais difícil, calma, isso é natural, porque vai variar de empresa para empresa. Cada empresa tem o seu modelo. Então, por exemplo, empresas de energia, empresas que têm muitos ativos, por exemplo, algumas educacionais, acabam que passando um grau de dificuldade maior do que outras empresas que possuem uma certa constância nos seus números, um modelo de negócio simples. Outra empresa, por exemplo, ela pode ter seu negócio vinculado à moeda, ao dólar, por exemplo, a outra moeda, né? Ter receitas internacionais, enquanto outra só tem receitas nacionais. Então, tudo isso vai divergir na análise, e o que pode facilitar e pode dificultar em alguns casos. E outro detalhe importante que a gente sempre deve levar em consideração na determinação do valor, na avaliação dessas empresas, é que existe incerteza associada à avaliação. É muito importante que a gente venha a entender, tanto fazendo análise quanto visualizando e acreditando, apostando na análise de outras pessoas, de outros analistas, de outras instituições financeiras e afins.
Porque a gente precisa considerar o ativo, os seus detalhes, e isso possui incerteza, né? A gente está falando de perspectiva futura, do que a gente entende, como está o momento econômico, o que pode vir nos próximos momentos, tanto macroeconomicamente falando, quanto, né, em relação à empresa, o risco da própria empresa. Então, a gente precisa considerar, né, que toda avaliação, por mais bem feita que ela seja, vai existir um fator de incerteza, o que não quer dizer que a avaliação é errada, com certeza não. Então, o que existe por trás desse valuation? Como surgiu essa avaliação da empresa, já que a gente não está ainda falando, traduzindo o termo valuation? Bom, existe sim uma teoria por trás. O que seria isso? Antes, os investidores, né, os não fundamentalistas, que seja assim ressaltado, eles partiam do pressuposto de que os preços absorviam todos os fatores, ou seja, o preço não era diferente ali do seu valor, tá? Então, não importava muito essa questão de diferença entre preço e valor. Então, qual era a teoria? Era destinada àqueles que sabem os preços de todas as coisas, mas não conhecem o valor de coisa alguma. Para essas pessoas, o preço era determinístico de tudo. É importante, a gente vai ver que sim, com certeza, né? Seria o pontapé inicial. Mas todo ativo, ele possui o valor. E, por sinal, esse valor ele pode ser até menor do que ali o preço. Então, veja, você estaria perdendo os seus recursos, né? O seu dinheiro e fazendo, na verdade, um mau investimento. Então, foi a partir daí, desse jogo bem perigoso, né, que as pessoas sábias, né, conseguiram chegar aí, né, até a determinação de um valor justo, que seria o valuation. Então, segundo essa teoria do idiota maior, que é uma teoria de investimento, existe, tá, pessoal? E, na verdade, é praticado por alguns até hoje, né? Ela significava que o valor de um ativo é irrelevante desde que exista o idiota maior por aí que esteja disposto a comprar o ativo deles. Ou seja, nessa teoria, eu compro um ativo e por mais ruim que ele seja, já que eu não estou interessada nesse valor, então eu não tenho base para afirmar, né, sobre a sua progressão ou não. Eu sempre vou partir do pressuposto que vai ter um outro investidor disposto a comprar aquele meu ativo, então eu vou conseguir rentabilizar. É um jogo bem perigoso, né? Porque o que vai me determinar, o que está determinando que vai existir um investidor disposto a comprar esse ativo? E se o seu preço cair mais? Eu vou ter esse outro investidor? Então, de fato, esse é um jogo bem perigoso e que não deve ser adotado, tá? Então, será que justamente essa foi a pergunta? Vai existir esse futuro? O futuro tem que ser determinado com base, gente, no valor justo, ou seja, no valor do ativo, e não simplesmente nas expectativas depositadas em outras pessoas, que vão existir outras pessoas dispostas a comprar aquele seu ativo, tá? Então, gente, que fique bem claro, tá? Contrariando essa teoria bem tradicional e retrógrada, né? O investidor, ele não deve pagar mais por um ativo do que realmente ele vale. Ou seja, se o seu valor for superior ao seu preço, então vale, né? Por outro lado, se o seu preço for superior ao valor, então não é um bom negócio para você, tá? Então, pensar que vai existir uma outra pessoa disposta a adquirir esses seus ativos não vai ser a solução. Então, é o seguinte, gente, a maioria dos ativos, elas não deve, né, ser comprada por razões de estéticas ou emocional, a não ser que seja uma obra de arte, enfim. Mas quando a gente fala de ações, né, de ativos que estão listados em bolsas de valores de empresas, a gente tem que partir do pressuposto que esses ativos financeiros, eles devem ser adquiridos pelos fluxos de caixas, ou seja, pelos recursos, pela sua capacidade de geração de fluxo de caixa futuro, ou seja, que vai me render, né, que vai gerar benefícios econômicos em um futuro. E é daí que vai surgir o valuation. Então, diversas empresas, tá, gente? Como, por exemplo, eu só listei algumas, mas poderia listar várias, né? VEG, Vale, Aliar, e são de setores bem distintos. Elas não podem ser adquiridas, né? Porque são bonitas, todo mundo está comprando, elas estão bem vistas no mercado, surgiu aí uma onda de todo mundo adquirir. Não. Elas devem ser adquiridas, tá? Pela capacidade de geração de fluxo de caixa, ou seja, pelos seus benefícios econômicos futuros que serão gerados, e partindo do pressuposto de que o seu valor é superior ao preço e de que eu não estou adquirindo o ativo por mais do que realmente ele vale, tá?
Então, vocês me perguntam, o que seria a expressão mesmo valuation? É bem simples, né? Já que a gente entendeu o que deve estar por trás de uma avaliação de empresa, de ativos. O valuation é um termo que tem origem no inglês e que significa avaliação. Levando para as empresas, né? Significa avaliação de empresas. Então, consiste nada mais, nada menos do que uma técnica que a gente utiliza, certo? Para chegar ao valor de uma empresa, ou seja, não ao seu preço. Tá? E isso vai ser utilizando os fundamentos das companhias, dos seus negócios e também o critério de julgamento do elaborador. Como assim? Bom, pode ser que um elaborador, né, esteja com um aspecto bem pessimista ou bem otimista em relação àquela empresa. Tá? Então, as premissas que ele utiliza, né, por mais que ele seja fundamentalista na sua análise, mas há o viés do elaborador. Tá? Então, é necessário ter pé no chão e considerar e analisar as premissas que são também utilizadas. A divulgação de informações é ótima nesse aspecto, porque a gente vai entender, né, o que foi considerado para fins de análise. E ela é utilizada, né, para estimar um valor justo de uma empresa. O que seria esse valor justo? É justamente o valor, né, que vai divergir daquele seu preço. E esse valor justo, né, parte da premissa de que ele pode ser diferente, né, do preço. Ele tanto para mais quanto para menos. E isso é que vai determinar, né, a realização do seu investimento ou não, a sua decisão. Esse valor justo, ele vai ser diferente, como eu falei, né? E é aí que ele vai abrir oportunidades para a compra ou venda das ações. Se esse valor justo ele estiver superior ao seu preço, né? Uma ótima oportunidade. Quando o preço ele está muito barato, então, né? Muitas oportunidades, vamos adquirir os ativos. Pelo contrário, né? Feito o valuation identificado que não vale a pena, então não é momento de adquirir esses ativos. Então, avaliar a saúde financeira das empresas e o cenário econômico que estão inseridas, é possível estipular o seu potencial de crescimento a longo prazo e definir um preço justo, que é uma palavrinha super importante no processo de avaliação de empresas, né? Tem um ativo mais importante nesse processo que é paciência, tá? Então, deve ser levado em consideração. Então, nessa análise fundamentalista, o valor justo, utilizar o valuation é uma ferramenta super importante para que o investidor venha decidir se ele deve ou não realizar um investimento. No processo de avaliação, no valuation, né, vocês devem se perguntar por onde eu começo? O preço de um ativo, já o que é que está disponível no mercado, importa ou não importa na hora de fazer o investimento? Sim, gente, com certeza preço importa, tá? Ele é super orientativo no momento de você realizar os investimentos. É a partir desse pontapé inicial que a gente vai trazer, né, que a gente vai diferenciar, né, valor e preço, tá? E é daí que a gente parte dessa premissa inicial para justamente juntar fatores fundamentalistas e venha determinar se de fato o valor é superior ou não ao preço. Então, pagar um ativo um preço abaixo do seu valor é a ideia. Por quê? Pois assim, ele irá obter a valorização, né, do seu capital na medida em que o preço de mercado vá ao encontro do valor. No longo prazo, que foi o que a gente falou rapidamente no material anterior, né, a gente vai conseguir visualizar que os fundamentos, né, o preço ele vai incorporando esses fundamentos no longo prazo. No curto prazo, as especulações vão tentar ali chegar, mas não chegam, tá? Mas no longo prazo, a empresa, à medida que vai crescendo, apresentando os seus resultados, né, melhora contínua, enfim, o seu preço ele tende ali a incorporar os fundamentos. E os métodos de avaliação, tá? Não é o objetivo do conteúdo de hoje explanar cada um dos métodos de avaliação, mas falando principalmente, né, do que é mais utilizado, que é o fluxo de caixa descontado, seria um tipo de avaliação intrínseca bem utilizado que tem por base a geração de fluxo de caixa pela companhia. Esse fluxo de caixa descontado, basicamente, é você trazer a valor presente, considerando uma taxa de desconto, né, os valores futuros de caixa que essa empresa vai gerar, com base em uma série de estimativas. O alicerce para todos os métodos é esse fluxo de caixa, né? E aí você vai incorporar risco, custo de capital, tributos, crescimento, verificar o histórico, perspectivas futuras, dentre outros. Também é comum utilizar a avaliação relativa,
né, bem comum também, em que você vai utilizar o valor do ativo com base nos preços de mercado dos ativos semelhantes. Você vai encontrar algum indicador que seja semelhante com outras empresas que sejam consideradas comparáveis e daí sim você vai chegar também ao seu valor justo. Para fazer a avaliação relativa, você precisa também, né, compreender os fundamentos de fluxo de caixa. É bem importante, tá? E daí você faz comparação diretas com empresas idênticas ou similares, ou também pela média do grupo, dos pares, enfim, utilizando algum indicador, a exemplo do preço-lucro, né? Tem diversos outros, inclusive os operacionais, e daí vocês chegam às suas métricas de valor. É isso, pessoal. Se você tiver gostado do conteúdo, nos siga nas redes sociais, ative os sininhos para as notificações, acesse nosso blog que tem muito conteúdo e também no Instagram. Ah, e não deixa de se inscrever no canal. Até a próxima!